Olá, meus queridos, vamos então ver a resolução de alguns exemplos de estequiometria, né? São exemplos simples, né? Lembrando que o objetivo disso aqui é avivar um pouco a memória de vocês a respeito disso, porque a capacidade de fazer cálculos estequiométricos vai ser importante para o assunto padronização das soluções, tá? Então, esses problemas aqui são aleatórios, né? Mas a ideia, a forma de abordar, as relações, a forma de calcular, isso aí não muda, independente do problema, tá? Então, acho que são 4 ou 5 exemplos, né? Nós vamos fazer juntos aqui, e aí vocês peguem firme na lista, né? E vão, assim, avivando, né, a cabecinha de vocês e ampliando a capacidade de resolver problemas de estequiometria, tá ok? Lembrando que isso vai ser importante para o tópico padronização das soluções, tá bom? Então, vamos no primeiro exemplo. Em 100 gramas de alumínio, quantos átomos de alumínio estão presentes? Dado massa molar do alumínio, 27 gramas por mol. Né? Então, nós temos que cada mol de alumínio corresponde a 27 gramas. Em 100 gramas, quantos mols nós temos? Né? Essa é a primeira relação que pode ser feita, sabendo que existe uma relação entre mol e quantidade de átomos, né? Quantidade de partículas, né? De espécies. Então, vamos lá. 27 gramas de alumínio correspondem a 1 mol de alumínio. 27 gramas de alumínio correspondem, então, a 6,02 vezes 10 a 23 átomos de alumínio. 100 gramas de alumínio correspondem, então, a quantos átomos, né? E a partir da resolução dessa regrinha de 3, a gente chega na resposta. A gente vai relacionar a quantidade em gramas de alumínio à quantidade de átomos de alumínio. Então, 27x igual a 6,02 vezes 10 a 23 vezes 100. X é igual a 6,02 vezes 10 a 25 dividido por 27. Né? Vamos resolver essa partezinha e teremos a nossa resposta. X é igual, vou pegar a calculadora aqui, então 6,02 dividido por 27 vai dar esse número aí. E aí vamos ver 2 significativos e aqui 3 significativos. Nossa resposta então tem que ter 2, logo vai ser 0,2. Eu vou ter que truncar aqui, né? E o arredondamento faz com que a resposta seja 0,2. Então, 0,2 vezes 10 a 25, o quê? Né? Então, olha, átomos de alumínio. Esse X é átomos de alumínio. Átomos de alumínio. Essa, então, é a nossa resposta para o primeiro exemplo, tá? Sigamos. Qual a massa de enxofre em quilogramas necessária para a obtenção de 2.000 kg de aço sulfúrico, supondo um rendimento de 100%? Essa daqui, né, é um pouquinho cruel, porque talvez vocês não saibam, né? A gente não é obrigado a saber, porque cada processo de obtenção, né, tem as suas particularidades. Né? Geralmente nas questões, né, as coisas são dadas, aqui nesse exemplo doido aqui não foi dado, então vou passar para vocês, né? O processo de obtenção do ácido sulfúrico, ele passa por 3 etapas. A primeira etapa é justamente a queima do enxofre, com formação de dióxido de enxofre. A segunda etapa é a oxidação do dióxido de enxofre, com formação de trióxido de enxofre. E a terceira etapa é, né, a hidratação do SO3, né? O SO3
reagindo com água para a formação finalmente do H2SO4 ácido sulfúrico, tá? Então, no nosso problema, nós temos a seguinte pergunta: massa de enxofre para produzir ácido sulfúrico. Então, a gente vai ter que começar de baixo para cima. A gente vai determinar primeiro, né, a quantidade de SO3 necessária para formar esses 2.000 kg de ácido sulfúrico. E aí depois, com a quantidade de SO3 necessária, a gente vai determinar a quantidade de SO2 necessária. E finalmente, com a quantidade de SO2 necessária, determinar a quantidade de enxofre necessária. Tá? Então, é um problema, né, em várias etapas. Vamos começar pela terceira, né? Então, a primeira relação que a gente pode estabelecer é em termos de SO3 e ácido sulfúrico, né? Nós temos que 1 mol de SO3 forma 1 mol de ácido sulfúrico. A massa molar do ácido sulfúrico eu já tenho de cabeça, 98 gramas. Agora, a massa molar do SO3 eu vou ter que fazer. Eu sei que a massa molar do enxofre é 32 e a do oxigênio é 16, né? Então, vamos na calculadora. 16 vezes 3 é igual, mais 32 é igual a 80, né? Então, 1 mol de ácido sulfúrico de trióxido de enxofre corresponde a 80 gramas. 80 gramas de SO3 formam 98 gramas de ácido sulfúrico. Na nossa questão, né, no exemplo, a pergunta diz respeito a 2.000 kg de ácido sulfúrico. Então, 2.000 vezes 10 é 3 gramas de ácido sulfúrico, né? Então, 2.000 vezes 10 a 3 gramas de ácido sulfúrico. Para produzir essa quantidade, vai ser necessária, né, quanto de SO3. Vamos resolver essa primeira regra de 3 para saber a quantidade de SO3 necessária para produzir os 2.000 kg de ácido sulfúrico. Então, 98x igual a 2.000 vezes 10 a 3 vezes 80, né? X igual 2.000 vezes 80, só estou invertendo aqui, vezes 10 a 3, dividido por 98. Vamos pegar e fazer na calculadora essa parte aqui, para determinar a massa de SO3, que é o início da resolução do problema. Então, nós temos 2.000 vezes 80 é igual, dividido por 98 é igual. Então, aqui nós temos 2 significativos e 4. A resposta tem que ser com 2. Nesse caso aqui, o mínimo possível são 4 significativos. Então, 1.632, vamos arredondar para 3, porque após a vírgula temos um número maior que 5. Então, a nossa resposta é 1.633 gramas de SO3. 1.633 gramas de SO3. Isso ainda não é a resposta do problema, né? A pergunta diz respeito à massa de enxofre, né? Mas sabemos que 1 mol de SO3 precisa, né, se forma a partir de 1 mol de SO2. E aí vamos saber, então, para essa quantidade de SO3 necessária para a produção dos 2.000 kg, quanto de SO2 foi preciso, tá? Então, nossa segunda relação, 1 de SO2 forma 1 de SO3. Então, 1 mol de SO2 forma 1 mol de SO3. A gente já tinha feito a massa molar do SO3, né, que dá 80, né? Isso, 80 gramas de SO3. E 1 mol de SO2 é 32 mais 32, 64. 64 gramas de SO2. Então, 64 gramas de SO2 formam 80 gramas de SO3. Para formar 1.633 gramas de SO3,
quanto de SO2 vai ser preciso? Então, 1.633 gramas de SO3 Y, né? Resolvendo a conta, e faltou espaço. My God. Deixa eu ver, eu vou ter que fazer uma... Peraí, deixa eu tentar me organizar aqui para não ficar um negócio muito favelado. Vamos lá, deixa eu pegar esse pedaço aqui então. Ei, meu Deus do céu, vamos lá. A minha continha é 80y igual a 64 vezes 1633. Então, 80y é igual a 64 vezes, esqueci, 1633. Y é igual a 64 vezes 1633 dividido... Opa, agora que eu tô vendo aqui, ó, esqueci o vezes 10 é 3, hein? Eu lembrei que o negócio é 2.000 quilos, né? Aqui, ó. Esse 1.633 é a resposta dessa parte aqui. Faltou vezes 10 é 3. Então, aqui tem vezes 10 é 3. Então, é 80y igual a 64 vezes 1633 vezes 10 a 3 vezes 10 a 3 sobre 80. Mais uma vez, vamos pegar a parte aqui na frente da notação científica. Ô caneta, para de me sacanear. Y é igual, vamos na calculadora, 64 vezes 1.633 é igual, dividido por 80 é igual 1.306 vezes 10 a 3. 1.000. Nossa, peraí, deixa eu dar uma limpada aqui. Tá agarrando a caneta, meu Deus. Até esqueci a resposta. Vamos lá, peraí, deixa eu pegar de novo. 1.306. 1.306 vezes 10 a 3 gramas de SO2, não é? É isso que a gente está calculando aqui, ó. Gramas de SO2. E agora, finalmente, na primeira etapa, a gente vai relacionar o SO2 com enxofre. 1 de enxofre, 1 de SO2. Como tem pouco espaço, já vou fazer direto a relação em massa, tá? 32 gramas de enxofre para... Quanto que é o SO2 mesmo? 64, né? 64 gramas de SO2. Então, na última etapa, a partir, né, na primeira parte do processo, 32 gramas de enxofre para 64 gramas de SO2. Quanto de enxofre é preciso para gerar 1.306 vezes 10 a 3 gramas de SO2. Então, gente, dada a minha falta de espaço aqui, né, vocês façam essa parte, ó, 64Z igual a 32 vezes 1.306 vezes 10 a 3. Vocês vão achar o Z, né, que vai ser, né, um determinado número, gramas de enxofre. Só que a pergunta é qual a massa de enxofre em quilogramas, né? E aí, para passar para quilogramas, basta dividir por 1.000, né? A nossa resposta final é igual ao que for encontrado dividido por 1.000 quilogramas de enxofre, tá ok? Então, resolvemos o segundo exemplo. Terceiro exemplo, se 1,27 gramas de cobre metálico reagem
com 0,32 gramas de oxigênio molecular, pode-se afirmar que nessa situação, aí o dado aqui, alternativa A, B, C, D, E e F. Na verdade, não são alternativas, né? São afirmações para a gente dizer se está certo ou errado. Tá? Então, vamos lá. Vamos ver, né, qual é a relação em termos de número de mols correspondente a essas massas aqui, ó. 1,27 gramas de cobre metálico e 0,32 gramas de oxigênio molecular. Tá? A massa aqui, ó, dados, né? Que a massa atômica do cobre é 63,5 unidades atômicas, a massa atômica do oxigênio é 16 unidades atômicas. Isso daqui pode ser convertido para massa molar, né? Então, ao invés de pensar em um átomo, a gente pensa em um mol de átomos e esse U assume aí a unidade gramas, né? Ou seja, um átomo, 63,5 unidades atômicas. Um mol de átomos, 63,5 gramas. Da mesma forma para o oxigênio. Então, vamos ver aqui, né? 1 mol de cobre, 63,5 gramas. 1,27 gramas, quantos mols? Essa é a primeira coisa que vamos fazer. Então, 1 mol de cobre, 63,5 gramas de cobre. 1,27 corresponde a quantos mols? Vamos resolver esse x aqui. É 63,5x igual a 1,27. Então, a nossa continha é 1,27 sobre 63,5. 1,27 dividido por 63,5, que dá 0,02. Então, 0,02 mol de cobre. Né? Vejamos agora para o oxigênio molecular, né? Mesma coisa que dizer oxigênio gasoso. 1 mol de oxigênio molecular corresponde a 32 gramas de oxigênio molecular. 0,32 gramas de oxigênio molecular correspondem a quantos mols? Isso tá fácil, né? Dividir por 100. Então, eu vou pegar o 1 e dividir por 100. Y é igual a 0,01 mol de oxigênio. Então, nós temos aqui, né, que a quantidade em mols de cobre que reagiu com o oxigênio é o dobro, né? 0,02 para 0,01 é o mesmo que 2 para 1, né? Então, nessa reação, a gente tem a seguinte coisa: 2 de cobre mais 1 de oxigênio. Né? Isso aqui só pode formar, né, 2 dióxido de cobre, 2, né? Então, essa daqui é a reação correspondente, né, a essas massas que reagiram. Então, vamos lá. 2 mols de cobre reagiram com 1 mol de oxigênio. Ok, exatamente o que a gente obteve. O número de oxidação do cobre no produto formado é mais 2? Certamente, né? Se o NOx do oxigênio é menos 2, o do cobre é mais 2. O número de oxidação do cobre é mais 2. Então, verdadeiro. 2 de cobre mais oxigênio igual a 2 dióxido de cobre 2 é a equação balanceada da reação com os menores coeficientes inteiros? Verdade, né? Porque se eu dividir por 2 aqui, eu vou ter 1,5, então não é coeficiente inteiro, né? Os menores coeficientes inteiros são esses aqui. O oxigênio tanto é reagente quanto produto? Não, né? O oxigênio é apenas reagente. Ele aparece como produto dentro do óxido, né? Então, isso daqui é falso. Formam-se 1,59 gramas de óxido de cobre 2, né? Vamos ver, né? Então, aqui nós podemos pegar tanto esse como esse. Vou pegar o cobre, né? 2 mols de cobre geram
2 mols de óxido de cobre 2. 0,002, né, ou seja, 2 sobre 100, forma 2 sobre 100, 0,02 mol de óxido de cobre. Então, era 1,27, né? Peraí. 1,27. 1,27 gramas, que corresponde a 0,02 mol, gera a mesma quantidade, ó, é 2 para 2, então é 0,02 para 0,02. 0,02 mol de óxido de cobre 2. Né? Vamos ver a quantidade em gramas correspondente a isso daqui, para poder ver se a letra E está certa. Então, vamos pegar a massa molar do óxido de cobre 2, né? É 63,5 mais 16, 79,5. Então, 79,5 gramas de óxido cúprico correspondem a 1 mol de óxido cúprico. Qual é a massa se eu tenho a formação de 0,02 mol de óxido cúprico? Vamos ver essa resposta aqui. Minha continha vai ser 79,5 vezes 0,002. 79,5 vezes 0,02 igual a 1,59 gramas. 1,59 gramas de óxido cúprico. Então, eu acho que está certo, né? Formam-se 1,59 gramas de óxido de cobre, 2, verdade. O cobre atua como agente redutor, então vamos pensar, agente redutor é quem promove a redução. O cobre reduziu o oxigênio, então olhemos para a equação, né? O oxigênio inicialmente, né, na sua forma molecular, tem NOx 0, e no produto o NOx dele é menos 2, então o cobre de fato reduziu o oxigênio. O cobre atuou como agente redutor e a letra F está certa, ok? Então, terminamos o exemplo 3, vamos para o 4. O aspartame, um adoçante artificial, pode ser utilizado para substituir o açúcar de cana. Bastam 42 mg de aspartame para produzir a mesma sensação de doçura que 6,8 gramas de açúcar de cana. Sendo assim, quantas vezes aproximadamente o número de moléculas de açúcar de cana deve ser maior do que o número de moléculas de aspartame para que tenha o mesmo efeito sobre o paladar? Então, vamos relacionar isso aqui, né, a número de moléculas, né, 42 miligramas e 6,8 gramas. Né? Vamos ver essa relação em termos de número de moléculas para poder responder a pergunta. A pergunta é: quantas vezes o número de moléculas de açúcar deve ser maior do que o número de moléculas de aspartame? Tá? Então, vejamos. 48 miligramas de aspartame correspondem a 6,8 gramas de açúcar de cana. Né? Vamos fazer a relação agora com número de mols e depois com número de moléculas. Né? Nós temos que a massa molar do aspartame é 300 gramas por mol. Né? Então, vamos passar primeiro isso aqui para grama. Na verdade, é 48 vezes 10 é menos 3, né? Deixa eu passar logo. Então, 48 vezes 10 a menos 3 gramas de aspartame, 6,8 gramas de açúcar comum. Vamos ver a quantos mols isso daqui corresponde. Vamos vir aqui para esse cantinho. Acho que eu estou sem espaço, já vou começar a dar uma favelada aqui, não tem jeito. Né? Então,
300 gramas de aspartame para 1 mol de aspartame. 48 vezes 10 a menos 3 gramas de aspartame, quantos mols de aspartame? Então, a nossa conta é 300x igual a 48 vezes 10 a menos 3. Opa. 48 vezes 10 a menos 3. 300x igual a 48 vezes 10 a menos 3. X é igual, vou pegar o 48 e dividir por 300. Opa. 48 dividido por 300. 0,16. 0,16 vezes 10 a menos 3 mol de aspartame. Depois a gente vai relacionar isso aqui com o número de moléculas. Vamos ver agora 6,8 gramas de açúcar comum, a quantos mols corresponde, né? Açúcar comum, açúcar de cana, desculpa, 340 gramas por mol. Então, 340 gramas de açúcar de cana, 1 mol de açúcar de cana. 6,8, tá difícil, gente, gramas de açúcar de cana, quantos mols? Por que está acontecendo isso? Eu não sei, o negócio não está deslizando. Então, aqui, prosseguindo, nós temos 340y igual 6,8, né? Y igual, então, 6,8 sobre 340. 6,8 dividido por 340. 0,02. 0,02 mol de açúcar comum. Agora vamos ver, né, a quantidade de moléculas, né? Vamos pegar isso aqui e relacionar com quantidade de moléculas. Deixa eu fazer um asterisco aqui. Então, 1 mol de aspartame corresponde a 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de aspartame. 0,16 vezes 10 a menos 3 mol de aspartame corresponde a quantas moléculas? Então, essa é a nossa primeira continha. Então, vai ser 0,16 vezes 10 a menos 3 vezes 6,02 vezes 10 a 23. Então, vou fazer essas partes aqui, 6,02 vezes 0,16 vezes 10 a 20. Né? Então, 6,02 vezes 0,16 é igual a 0,96 vezes 10 a 20. Tá brabo, hein? 0,96 vezes 10 a 20 moléculas de aspartame. Vamos ver agora aqui quantas moléculas essa quantidade de açúcar de cana. Vou fazer como símbolo aqui agora uma cruz. A gente vem pra cá. 1 mol. Meu Deus, desliza, minha filhinha. De açúcar de cana. 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de açúcar de cana. 0,02
mol de moléculas de açúcar de cana corresponde a quantas moléculas, né? Então, vamos fazer a nossa continha e determinar. Na verdade, aqui, ó, eu vou multiplicar apenas o 6,02 por 0,002. 6,02 vezes 0,02. 0,1, né? Respeitando os significativos aqui. Eu até me esqueci disso ao longo das resoluções aqui. Né? Aqui, ó, 3 significativos e aqui apenas 1. Então, a minha resposta tem que ter apenas 0,1. 0,1 vezes 10 a 23 moléculas de açúcar de cana. 0,1 vezes 10 a 23 moléculas de açúcar de cana. Qual é a pergunta? Então, quantas vezes o número de moléculas de açúcar é maior que o número de aspartame? Opa! Então, nós temos aqui que eu posso fazer dividir um pelo outro, né, para saber quantas vezes é maior. Né? Se eu pego 0,1 vezes 23 moléculas de açúcar comum e divido por 0,96 vezes 10 a 20 moléculas de aspartame, eu tenho quantas vezes essa quantidade aqui é maior do que essa daqui. Então, vamos dividir, né? 0,1 vezes 10 a 23 sobre 0,96 vezes 10 a 20. Vamos fazer 0,1 dividido por 0,96. Dividido por 0,96. Isso vai dar 0,1. 0,1 vezes 10 a 3. Né? Porque aqui, ó, 10 a 23 sobre 10 a 20, eu subo com o 10 a menos 20 e fica apenas o 10 elevado a 3. Então, isso aqui fica aproximadamente 100 vezes, né? Porque 0,1 vezes 10 a 3 é igual a 10 a 2, né? Então, aproximadamente 100 vezes. E essa é a nossa resposta. Então, preciso de 100 vezes mais moléculas de açúcar de cana do que moléculas de aspartame, tá? Vamos para o último exemplo. A quantidade de óxido de enxofre liberado em uma fundição. Fundição é aqueles processos de moldagem, né? Um metal fundido, né? Colocado num molde para virar uma peça com determinado formato. A quantidade de óxido de enxofre liberada em uma fundição pode ser controlada fazendo-o reagir com carbonato de cálcio, conforme a equação representada a seguir. Né? Então, tá aqui. Supondo um rendimento de 100% dessa reação, a massa mínima de carbonato de cálcio necessária para absorver uma massa de 3,2 toneladas de SO2, também expressa em toneladas, é tão simples, né? 2 para 2 é o mesmo que 1 para 1, né? Então, 1 mol de CaCO3 para 1 mol de SO2. Eu já tenho as massas molares aqui, ó. Então, 100 gramas para 64 gramas. Então, vou escrever 2 mols de CaCO3 reagem com 2 mols de SO2. Isso é o mesmo que dizer que 1 mol de CaCO3 reage com 1 mol de SO2. Eu já tenho os valores de massa molar, né? 1 mol de CaCO3 corresponde a 100 gramas. 100 gramas de CaCO3 reagem com 64 gramas de SO2. Então, a pergunta é
Massa de carbonato de cálcio necessária para absorver 3,2 toneladas, né? Então, se eu tenho 3,2 toneladas de SO2, quantas toneladas de CaCO3, né, são necessárias? Vamos ver de novo aqui a quantidade de extensor, supor um rendimento, massa mínima de carbonato de cálcio para dizer 3 toneladas. Ok, né? Então basta agora resolver isso daqui. Isso vai me dar o X já em toneladas, né? As unidades estão compatíveis com isso, né? Então 64x é igual a 3,2 vezes 100. X é igual, então aqui vai dar 3.200, né? 320, né? Duas casas. Sobre 64. Vamos à calculadora. 5 o que? Ó, toneladas de CaCO3. E essa é a nossa resposta. Chegamos até o final, né? Acredito com essa caneta muito louca, né? Então espero que vocês tenham entendido. Que Deus abençoe vocês. Um beijo e até mais, né? Qualquer coisa me procurem, tirem dúvida, tentem fazer as listas. Vamos praticar os cálculos estequiométricos, porque já já a gente vai estar precisando deles, tá? Beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.